você gostaria de ouvir dele, você está disponível para ser ministrado por ele. Vamos ter esse tempo de oração juntos. O Senhor sabe como está o seu coração. Eu não precisaria que você falasse para Ele. Ele conhece todas as coisas. Ele está com você. Ele sonda, conhece o teu coração. Mas diferente do diabo, ele não invade, ele não força. Diferente do diabo, ele convida a que nós abramos o nosso coração, sejamos transparentes. Então coloque a sua vida diante do Senhor agora. Senhor, Tu sabes que há no meu coração, no coração de cada um dos irmãos. Eu quero Te pedir que Tua presença seja com cada um de nós. Tu ministra ao nosso coração a palavra que nós necessitamos. Senhor, traga ao nosso coração aquilo que nós necessitamos. Exortação, consolo, palavra de desafio, encorajamento, palavra profética que vem do Senhor para nós. Ministra conforme a Tua vontade nessa manhã, conforme Tu enxergas o nosso coração. Em nome de Jesus. Declaramos que Tu, Espírito Santo, tem toda a liberdade de ministrar no nosso meio. E nós repreendemos agora qualquer interferência do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Conversando um pouco com o pastor Celso por e-mails, e quando ficamos sabendo do retiro, perguntei mais ou menos o que poderia ser a expectativa. Ele colocou algumas coisas de modo geral. Eu vim orando e pensando a respeito disso, e nos primeiros tempos aqui com os irmãos no Japão, eu estou confirmando uma palavra que eu vou repartir com os irmãos nesses dias, e talvez seja uma palavra que você já conheça, não tenha muita novidade, mas é o que Deus tem colocado no meu coração para repartir com os irmãos. Queria estudar, vamos ter três reuniões, então eu queria estudar com os irmãos nessas reuniões algumas passagens na carta de Paulo aos Filipenses. Não sei se você tem algum texto da Bíblia, algum livro da Bíblia que você diga, eu gosto muito desse livro. Para mim, eu gosto de dois livros da Bíblia em especial. Um deles que eu mais estudei até hoje é o livro de Filipenses. Já cheguei a pregar ele de ponta a ponta lá na igreja de Curitiba. Li vários livros, comentários sobre ele, passagens que Deus ministra ao meu coração, e gosto demais da carta de Paulo aos Filipenses. E outro livro que eu gosto muito é a primeira carta de João, 1 João, por entender que é um dos livros mais atuais na realidade que nós vemos hoje. 1 João fala do que é o verdadeiro cristianismo, quem são os verdadeiros cristãos. Um período em que dentro do cristianismo começava a haver algumas distorções de algo que tinha aparência de cristianismo, mas não era cristianismo. João faz uma série de exortações. Mas nós vamos trabalhar na carta de Paulo aos Filipenses. Alguns autores dizem que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais pessoal de Paulo. É a carta que ele expõe mais do coração e ele fala mais partindo dele para com os irmãos. Ele tinha algum carinho especial pela igreja de Filipos. Os irmãos de Filipos eram pessoas que, quando ele enfrentou dificuldades, era a igreja que percebeu suas necessidades, esteve participando ativamente do seu ministério. E nessa carta,
Paulo mescla entre exortações e compartilhar pessoal. Alguns autores dizem que a carta aos Filipenses é quase uma autobiografia de Paulo. Paulo fala muito do seu coração. Talvez por isso seja uma das cartas que eu aprecie mais, porque ali nós enxergamos alguns personagens como Paulo, super-homem, super-apóstolo Paulo, como Paulo, homem, Paulo que tem necessidade como nós. Paulo começa declarando que era a cidade de Filipos? A cidade de Filipos tem esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia era o pai de Alexandre o Grande, que conquistou todo o império, como os gregos dominaram o mundo da sua época. E essas conquistas começaram com Filipe, pai de Alexandre, que foi um general, estrategista, que através do seu pensamento e da sua visão militar, ele conseguiu fortalecer de modo que ele conquistou, depois seu filho ampliou essa conquista. Filipos, além de ter, os filipenses, além de ter esse orgulho de levar o nome de alguém importante, era considerada uma cidade romanizada. Que era uma cidade romanizada? Em alguma altura, algum César, algum imperador, em reconhecimento a um grupo de soldados oficiais romanos, doou terras nessa localidade. Então, a cidade de Filipos, quem nascia ali tinha o direito de cidadania romana. É como alguém que tivesse passaporte para passar por onde quisesse. Então, precisaria perguntar. E ele estava acima de tudo. Vocês se lembram quando Paulo foi preso, açoitado, depois descobriram que ele era cidadão romano? Os caras falaram assim: você não falou que esse era romano? Os romanos não podiam fazer aquilo que eles fizeram. Tinha-se vários privilégios e várias coisas. Então, quem nascesse lá, descendência que fosse, era considerado romano. Então, Filipos era uma cidade muito bem vista, de prosperidade material. Tinha orgulho de ser o nome da cidade, o seu rei, o imperador lá atrás, e também era uma cidade romanizada. Paulo começa a carta de Filipenses fazendo algumas saudações pessoais, e no verso 6 ele está dizendo assim: estou convencido que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no final da carta, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, que vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo começa dizendo que ele tem certeza que aquele que começou a obra na vida deles vai completá-la. No final da carta, depois ele vai entrar com um aspecto mais pessoal, de ansiedade, de quem é Deus para ele, da confiança que ele tinha, mas ele está dizendo: permaneçam dessa forma firmes no Senhor. De que forma ele está querendo dizer? Na verdade, ele está falando daquilo que ele comentou no meio. Há vários ensinos dentro da carta dos Filipenses que nos dão orientação de como a gente faz para permanecer firme na fé. Olha que interessante, Paulo tinha convicção de que o que começou boa obra na vida deles iria completá-la, mas ele exorta no final que eles deveriam permanecer nessas verdades que ele havia ensinado. Era um caminho para se permanecer firme no Senhor. Agora, quando Paulo diz para os filipenses: estou plenamente certo, estou convicto que aquele que começou a obra em vós vai completá-la, esse é um termo que nós podemos aplicar para a vida de cada um de nós. Olha, o Jesus que alcançou a sua vida, o Espírito que tocou na sua vida, vai completar a obra na sua vida. Mas em especial para os filipenses isso tinha um sentido muito profundo. Os irmãos sabem como é que a igreja de Filipos começa?
estão lembrados como foi que surgiu a igreja de Filipos? Vai na sua Bíblia no capítulo 16 de Atos. Paulo, junto com uma equipe, e a partir daí, Timóteo faz parte da equipe junto com Paulo e Silas, e como narrador de Atos é Lucas, e ele usa a palavra nós, os estudiosos deduzem que Lucas estava junto nessa equipe também. Então há pelo menos 4 componentes. Atos 16. Então eles partem de um lugar chamado Derbe e Listra e vão continuar essa viagem. O alvo de Paulo era chegar nas províncias da Ásia. Ele tinha um plano. Paulo era um camarada muito sistemático. Ele fazia um esquema de viagem. É como os irmãos aí pegam nave e programam para chegar. Alguns ficaram meio perdidos. O nave de Paulo acho que era melhor, né? Tinha uma versão mais atualizada aí. Não dava tantas voltas que nem o Toshibitsu fez ele dar volta, né? Mas Paulo tinha um caminho certo. Ele sabia onde ele queria chegar. E quando ele estava a caminho da Ásia, o que aconteceu? Ele chegou no lugar da região da Frígia e da Galácia e ele não conseguiu passar. Ele contornou, chegou no lugar chamado Mísia, de lá desceu para Troas e também não conseguiram ir. Aí ele resolveu dormir ali. De noite ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um varão macedônio dizendo: passa para cá. Se a gente tivesse um mapa, aqui tem a região onde Paulo está, e a Macedônia é do lado de cá. É o primeiro distrito quando ele passa para do lado de lá. A Macedônia fica do lado que seria todo hoje a Grécia, que ela é dividida em 2 partes, né? A Grécia, se você estudar, ela tem uma parte estreita aqui no meio, era a parte de baixo. E ele queria ir para cima e não conseguia. Depois disso ele tem uma visão e ele diz que eles concluíram que Deus tinha chamado eles não para ir para onde eles queriam, mas para ir para Macedônia. Então quando Paulo diz para aqueles irmãos: olha, aquele que começou boa obra em vós vai completar, está dizendo o Espírito de Deus, que quando eu tinha projeto de ir para um lugar, ele me mandou vir para aí. E através da minha chegada aí, surge essa igreja. Então os filipenses sabiam perfeitamente do que Paulo estava falando. Chegando ali, se converte Lídia, depois Paulo vai preso com Silas, e o carcereiro e sua família se converte. Então o núcleo básico daquela igreja é a família de Lídia e a família do carcereiro. A partir dessas 2 famílias, o trabalho em Filipos vai expandindo. E quando Paulo escreve essa carta, ali já existia provavelmente um palco. A gente sempre pensa em igreja, o prédio, o conceito. Não é nada disso. Não existia o conceito de templo naquela época. Provavelmente se reuniam em algum lugar para conversar, para ser o princípio do que seria a igreja ali, né? Então quando Paulo está dizendo para os filipenses que aquele que começou a obra em vós, ele está falando: olha, o Espírito de Deus, e quando eu queria ir para a região da Ásia, me impediu. E quando o Lucas narra que o Espírito impediu, tem que entender que ele está narrando depois que aconteceu. Ele escreve depois. Mas na hora ele só: bom, caiu uma ponte aqui, uma tempestade ali, vamos dar a volta por lá, conheça outro caminho, bota aí no seu nave para ver se tem outro caminho. Tem uma alternativa aqui. Chega na alternativa, não vai. Vamos parar um pouco para ver o que está acontecendo aqui. E de noite, através daquela visão, ele concluiu. Então quando Lucas escreve, ele diz assim: o Espírito impediu. Mas na hora, não é assim que os caras eram tão cheios de Deus que não, o Espírito não quer que eu vá por aqui. Provavelmente encontraram uma dificuldade natural, algum obstáculo, algum impedimento que não permitia. Paulo não diz o que é, Lucas não diz o que é, então nós não sabemos o que foi esse impedimento, mas alguma coisa impediu ele de ir. Então quando Paulo está falando para os filipenses, ele está lembrando isso. Quando Paulo está falando para nós, aquele que começou a obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele está, de uma certa forma, dizendo para você: lembra
de como eu trabalhei na sua vida, para que você me conhecesse. E da mesma maneira que eu tenho trabalhado, eu vou completar a obra na sua vida. Esse é um conceito essencial para que eu e você entendamos como nós podemos caminhar firmes. Se nós perdemos isso de vista, nós perdemos o fio da meada. Gosto demais dessa última música, não sei se foi a última canção do PG, Quem Sou Eu? Gosto demais dessa música. Aliás, gosto muito desse CD, várias músicas ali muito bonitas. E realmente, se nós perdemos de vista quem nós somos, da onde nós saímos, nós vamos esquecer quem foi Deus na nossa vida. A psicologia moderna, quando trata das pessoas, assim, que é para esquecer, largar a mão do que era, deixa para trás, apaga e tal. Mas Paulo parece que quando ele chega no final da vida, ele tenta se lembrar que ele foi o pior dos pecadores, o maior dos pecadores, que ele perseguiu a igreja. Parece que Paulo queria manter na sua mente quem ele foi sem Jesus e o que Jesus fez na vida dele. Paulo queria lembrar quem ele era antes que o Espírito de Deus se movesse na sua vida. Importante é você sempre lembrarmos onde nós estaríamos se Deus não tivesse entrado na nossa vida. Onde nós estaríamos se eu não tivesse experimentado a graça de Deus como eu experimentei? Quem seria eu? São coisas assim que não dá para imaginar. Outro dia pedimos a Adriano nos levou para tínhamos 2 dias, resolvemos fazer um passeio de doido. Aí, pronto, vocês querem ir, conversa, vai, a Adriana falou, eu queria conhecer a terra de onde o meu avô veio. Aí falou, dá para chegar lá? Não, a gente faz isso. A gente pensou assim, esse cara manja, melhor guia de turismo que esse cara é bom, mas não é isso mesmo, contratamos o cara, vamos nessa. A hora que nós saímos, pegamos a expressa, eles espera aí, vamos dar uma parada aqui no posto para dar uma conferida aqui. Eu nunca fui para lá, primeira vez eu queria dar uma acertada. Falei, cara, você nunca foi para lá? Não, mas tranquilo, 10 jogos. Realmente. Cara, escolhe os melhores lugares aí. Graças a Deus. Né? Mas aí, uma certa altura, a Liana começou a lembrar, falar assim, poxa, meu avô viveu aqui. E cada vez que a gente ia entrando, saindo de Kyoto para lá, começava mato. E as cidades bem simples, bem... andava mato. Aí o Adriano falou assim, cadê o negócio aqui, né? E aí ela ficou pensando, nossa, quantos anos atrás o meu avô saiu daqui? Como que era esse negócio? Era mais mato ainda. Mas o que meu avô tinha na cabeça de sair daqui? Né? Ele era professor de inglês, ele tinha alguma posição, ele tinha possibilidades. O que levou esse homem a querer ir para o Brasil? Tinha na cabeça, daí de repente ela falou assim, mas se ele não tivesse ido para o Brasil, eu acho que eu não tinha nascido, né? Acho que eu não estaria hoje aqui de volta para o Japão. São coisas que não adianta a gente ficar no mundo das hipóteses. Mas quando nós lembramos de onde nós viemos, nós começamos a entender o que Deus fez na nossa vida. Quando nós lembramos os dramas que nós passamos, nós vamos lembrar que Deus é o Deus que vai fazer hoje, porque Ele fez. E essa é a perspectiva com que Paulo vai olhar a carta aos Filipenses. Por isso o tema que nós queremos estudar, tendo em mente isso, lembre do que Deus fez na vida de vocês, porque esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito vai completar. Então Paulo vai falar várias coisas que nos levam a consolidar a nossa fé. Como eu disse, nós vamos trabalhar em cima de 3 delas que é o que nós vamos ter oportunidade. A primeira delas é poder olhar
as circunstâncias e ver a mão de Deus. Para permanecermos firmes, é necessário aprendermos a fazer uma leitura diferenciada das circunstâncias. Filipenses 1, 12. 12. O que acontece? Paulo escreve a carta aos Filipenses da cadeia. Até o Filipenses 1, 12 em diante. Paulo está escrevendo essa carta, é considerada uma daquelas cartas que ele escreve da cadeia. Não sabe se ele está em Cesareia, lá perto da região ali da Palestina, ou se ele está em outro lugar. Ele poderia estar em Éfeso, ou poderia estar em Roma, porque ele faz menção à tal de guarda pretoriana, onde tinha guarda pretoriana. Então ele está em um desses três lugares, ou Cesareia, ou Éfeso, ou Roma. Alguns autores, pela data mais ou menos que se posicionam, entendem que provavelmente ele está em Éfeso. E Paulo então foi preso. Você imagina o seguinte: você é o cara dos caras. Você é o que é. É o cara da vez, é o evangelista que faz e acontece. Você é o missionário por excelência. Você é aquele cara que Deus está usando para impulsionar e fazer e acontecer planos mil, viagens elaboradas, projetos. Nós vamos ganhar no mundo. Deus está dando uma série de visões e chaves na minha vida, e de repente você cai doente numa cama. Ou você se vê diante de uma limitação. Esse era Paulo. Ele era o cara. Ele pregava o evangelho, ele ia, ele levava equipes missionárias. Ele foi o maior plantador de igreja. Se você pegar o mapa para perceber o tamanho da influência do ministério de Paulo, você vai ficar abismado do que ele fez. Em dias que não tinha jato, não tinha carro, piloto automático, não tem nada, câmbio automático, não tinha nada disso. O negócio era no lombo do cavalo, quando não era perto. Paulo não tinha nada disso. Se você olhar o tanto que ele percorreu, esse era Paulo. E agora ele está preso. Eu sempre falo para as pessoas: se eu fosse Paulo, eu estaria na cadeia de um segundo. A cadeira não vai quebrar, não, né? Eu estaria lá assim, falando assim: pô Deus, qual é a tua, meu? Eu sou Paulão, cara. Eu sou o cara. Estou fazendo a tua obra. Como que o Senhor me deixa preso aqui na cadeia? Meu Deus, como é que é isso? O que está acontecendo? O Senhor me dá visões, me dá projetos, o Senhor me encoraja, o Senhor me desafia, fala um monte de coisa, agora me deixa preso na cadeia. Eu não fiz nada de errado, Deus. Eu cumpri o que o Senhor mandou, pregar o evangelho. Eu ia ficar murmurando, bufando com um bico de 5 metros, brigando com Deus de dia e de noite, lamentando e resmungando. Isso seria o normal de cada um de nós. Mas o que Paulo faz, ele não faz nada disso. Paulo, no versículo 12, vê o versículo 12 aí. Paulo diz o seguinte: quero que saibam, ele está informando os irmãos de Filipos, quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, que aquela situação que limitava ele não limitou o Evangelho. Ele diz assim: cara, eu estou abismado, porque essa situação que é limitante, Deus tem dado a oportunidade, o Evangelho tem prosperado. Paulo não estava limitado, ele ficou preso, mas o Evangelho não estava preso. Paulo conseguiu enxergar algo que às vezes nós não conseguimos enxergar. Às vezes nós ficamos gastando mais tempo
lamentando aquilo que aconteceu, ao invés de buscar a direção de Deus sobre aquilo que aconteceu. Nós focamos tempo demais no porquê, gastamos muito pouco tempo no para que Deus estava fazendo isso na minha vida. Esses 2 dias aqui aconteceram 2 situações com a gente, que ontem à noite no bar que a Helena estava conversando, o que Deus está querendo mostrar com isso? Nessa viagem que nós fizemos, nós fomos para Nara, aí lá em Nara tem um lugar de visita que é o Parque de Nara. Aí o Adriano falou, tem que fazer um negócio, ele ficou lá no hotel e nós saímos andando, só os 2, fomos andando, chegamos, vamos entrar aqui, ela, não sei, então faz, então vamos entrar, chegando até aqui, vamos ver o que tem lá dentro, pagamos, entramos, fomos lá, rodamos, vimos lá o grande Buda lá e tal. Aquilo lá é mais comércio do que qualquer outra coisa, não tem nada de religioso mais. Aquilo ali é só uma visita turística. 0% ali vai com fim religioso. Voltamos, bonito, a imagem, o trabalho, né, a preservação, o tal. Estamos vindo embora, de repente eu escuto uma voz, e aí antes escutou a senhora falando com o marido, ô bonitão, sei alguma coisa, eu só ouvi que falou em português. E eu virei para a Liana e falei assim, é brasileiro. A Liana falou assim, falou bonitão. A senhora é brasileira? Eu sou do Brasil, vocês também são? Nós somos do Brasil. Nós saindo do negócio, a pessoa entrando. Ela com a filmadora, acabou de filmar, aí vamos conversar, a senhora onde que é? Somos de São Paulo. Mora na Vila Mariana, a gente mora na Praça da Árvore. Nossa, do lado, que coisa, tal, eu sempre vou, almoço em tal lugar, né? Tal lugar assim, essa não é um outro assim, já fui nesse, pá. Aí a gente tinha horário para sair do hotel, eu olhei para ela assim, tá na hora, né? Então tinha que ir finalmente, aí na hora ela falou assim, ó, quando for lá em São Paulo, nós estamos numa igreja evangélica ali por perto. Ela viu a igreja? De que igreja vocês são? Ela falou, somos da Holiness. Ela falou, minha filha é da Holiness. Aí, quem é sua filha? A Batista. Não, Pati é só... Não, vai ver. Ela é pessoa conhecida, a filha dela é da nossa igreja. Aí ela é da mesma cidade que eu era, estudou com a minha prima e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, você vai para um lugar que estava no programa. Exato momento, porque se fosse 2 minutos antes ou 2 depois, escuta uma voz e resolve conversar. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu tava, ficamos abismados, boca aberta, chegamos. Aí estamos preparando para vir para cá ontem. A Adriana falou, vamos dar uma passada antes lá na oficina do Gustavo, pelo menos para a gente falar um alô para ele, não sei se ele vai poder ir no dia. E olha, muita hora, aí mexe uma coisa, mexe outra, surge uma coisa para fazer outra, fomos adiando e tal, chegamos lá, já era mais de meio-dia. Era para ter ido umas 10 horas da manhã, fomos lá para mais de meio-dia. Aí chegamos lá, tinha um rapaz lá, ele estava lá na estufa lá, pintando um pedaço do carro, aí tinha um rapaz ajudando ele, aí oi, não sei o que e tal. Aí eu ouvi o nome e falei assim, caramba, que nome diferente. Eu acho que eu conheci uma pessoa no Brasil com esse nome, mas sabe quando você tem aquele para conheço mesmo, né? Que é isso? Mas eu falei, eu já ouvi esse nome, nunca ouvi outra pessoa com esse nome. Aí eu falei, caramba, vamos lá. O Gustavo, vamos tomar uma aguinha lá dentro, tá? Estou lá no escritório dele, ligou lá, ficamos conversando também. Aí ele, não, onde você é no Brasil? Ele falou, eu sou de São Paulo, mas já morei em Curitiba. Eu, opa! 2 goites de Curitiba? Não, uma coisa. Não, mas na verdade eu não moro lá, a minha ex-esposa, meu filho estão lá e tal, e não sei o que e tal.
E seus pais? Minha mãe está em São Paulo, mas meu pai está em Manaus. Aí eu falei, agora já não é mais coincidência. Falei, por um acaso, seu pai teve um problema na perna, quase morreu. Ele olhou para mim, meu pai teve um problema na perna, quase morreu. Qual é o seu sobrenome? Ademar. Eu falei, eu visitei o seu pai no hospital, eu te conheci. Aí ele olhou para mim, bem que eu achei que o senhor tinha uma cara familiar. Era um rapaz. A gente se conheceu em Curitiba, o pai dele estava bem ruim no hospital, e um amigo em comum pediu para a gente visitar. E depois ele se recuperou e ele, bem à moda japonesa, fez um jantar de agradecimento para os amigos e nos convidou. E lá nesse jantar eu conheci o Goethe. A irmã dele eu já tinha encontrado mais vezes no hospital. Aí ficamos assim, o que é isso? Como pode, né? Nunca mais encontrei o cara no Brasil, uns 14 anos para trás, 15 anos para trás, nunca mais encontrei ele no Brasil e vim encontrar ele lá na oficina do Gustavo. Se tivesse ido meia hora antes ou meia hora depois, não encontrava, né? São coisas que a gente tem que perguntar a Deus. Para que o Senhor está fazendo isso? Assim como situações que são, essas são coisas boas. Há coisas ruins, mas nós temos que perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo mostrar? E Paulo nos ensina isso. Paulo, ele diz assim, que o Evangelho, o que aconteceu? Como Paulo encarou aquela situação, preso, ele diz assim, olha, gente, eu estou preso, mas o Evangelho continuou prosperando. Eu estou limitado, eu não posso fazer mais o que eu fazia. Mas olha que coisa engraçada, Paulo diz. Todo dia, os caras me colocam um soldado aqui do lado, que são os guardas pretorianos. Ficava lá com ele na sala, vigiando ele. Cada 6 horas, isso eu li no comentário, trocava o turno do camarada que ficava lá. E esses guarda pretoriana era como se fosse assim, tipo uma escola de oficiais, cadetes oficiais, se tornariam a nata do Império Romano depois. Os caras vinham lá, ficavam 6 horas com ele lá, e ele pregava o Evangelho sem sair do lugar. Daí 6 horas manda outro que já acabei de explicar para ele. Se vinha outro, ele pregava o Evangelho. E embora vinha outro, ele pregava o Evangelho. E embora vinha outro. Enquanto ele ficou lá, ele diz assim, de modo, ele diz no versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo diz assim, na outra versão atualizada diz a guarda pretoriana. Paulo pregou o Evangelho a todos eles. E alguns comentaristas dizem que esse talvez foi uma das razões porque o Evangelho acabou minando a base do Império Romano. Não sei se assistiram aqueles filmes tipo Ben-Hur, que fala um pouco sobre os cristãos, oficiais romanos que foram se tornando cristãos. Isso é uma ficção, mas é uma história que reflete o que aconteceu naqueles dias. E alguns comentaristas entendem que foi através dessa situação de Paulo um dos fatores, não o único. Aí Paulo diz o seguinte, eu pude pregar para eles, e depois o seguinte, ele diz assim, a minha prisão, eu estou preso, estimulou outros a pregarem o Evangelho. Alguns pregaram por inveja. Estavam com dor de cotovelo de Paulo. Por que esse Paulo pensa que é? Ele acha que ele é melhor missionário que nós. A nossa missão é mais. Ele junta 30, nós vamos juntar 50. A igreja dele tem 200, nós vamos fazer uma igreja de 1000. Tinha uns camaradas que tinham inveja de Paulo. Mas Paulo diz assim, que importa? Desde que estão pregando o Evangelho. Não interessa se porque já que o Paulo está preso, vamos correr para ultrapassar a igreja dele, vamos ficar maior que a igreja dele.